Shalom de Deus a todos, e vamos dar continuidade à leitura do livro de Levítico, e que o Espírito Santo de Deus nos dê entendimento, sabedoria e discernimento para compreendermos aquilo que Ele sempre quis nos ensinar. Capítulo 22, a lei acerca de comer coisas santas. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Dize a Arão e a seus filhos que se apartem das coisas santas dos filhos de Israel, que a mim se santificam, para que não profanem o nome da minha santidade. Eu sou o Senhor. Dize-lhes: todo homem que entre as vossas gerações, de todas as vossas sementes, se chegar às coisas santas que os filhos de Israel santificam ao Senhor, tendo sobre si a sua imundícia, aquela alma será extirpada de diante da minha face. Eu sou o Senhor. Ninguém da semente de Arão que for leproso ou tiver fluxo comerá das coisas santas até que seja limpo, como também o que tocar alguma coisa imunda de cadáver, ou aquele que sair a semente da cópula, ou qualquer que tocar algum réptil pelo que se fez imundo, ou algum homem pelo que se fez imundo, segundo toda a sua imundícia. O homem que o tocar será imundo até a tarde, e não comerá das coisas santas, mas banhará a sua carne em água. Havendo o sol já posto, então será limpo, e depois comerá das coisas santas, porque este é o seu pão. O corpo morto e o dilacerado não comerá, para nele se não contaminar. Eu sou o Senhor. Guardarão, pois, o meu mandamento, para que por isso não levem pecado e morram nele. Havendo-o profanado, eu sou o Senhor que o santifico. Também nenhum estranho comerá das coisas santas, nem o hóspede do sacerdote, nem o jornaleiro comerão das coisas santas. Mas, quando o sacerdote comprar alguma alma com o seu dinheiro, aquela comerá delas, e o nascido na sua casa, estes comerão do seu pão. E quando a filha do sacerdote se casar com um homem estranho, ela não comerá da oferta movida das coisas santas. Mas quando a filha do sacerdote for viúva ou repudiada e não tiver semente, se houver tornado a casa de seu pai, como na sua mocidade, do pão de seu pai comerá, mas nenhum estranho comerá dele. E quando alguém por erro comer a coisa santa, sobre ela acrescentará seu quinto e o dará ao sacerdote com a coisa santa. Assim não profanará as coisas santas dos filhos de Israel, que oferecem ao Senhor, nem os farão levar a iniquidade da culpa, comendo as suas coisas santas, pois eu sou o Senhor que os santifico. Os animais sacrificados devem ser sem defeito. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, e a todos os filhos de Israel, e dize-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros em Israel
oferecer a sua oferta, quer dos seus votos, quer das suas ofertas voluntárias que oferecerem ao Senhor em holocausto, segundo a sua vontade, oferecerá macho sem mancha das vacas, dos cordeiros ou das cabras. Nenhuma coisa em que haja defeito oferecereis, porque não seria aceita a vosso favor. E quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, separando das vacas ou das ovelhas um voto ou oferta voluntária sem mancha será, para que seja aceito. Nenhum defeito haverá nele. O cego, ou quebrado, ou aleijado, ou verrugoso, ou sarnoso, ou cheio de impinge, este não oferecereis ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Porém, boi ou gado miúdo, comprido ou curto, de membros poderás oferecer por oferta voluntária, mas por voto não será aceito. O machucado, ou moído, ou despedaçado, ou cortado, não oferecereis ao Senhor. Não fareis isto na vossa terra. Também da mão do estrangeiro nenhum manjar oferecereis ao vosso Deus. De todas estas coisas, pois a sua corrupção está nelas, falta nelas há, não serão aceitas a vosso favor. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando nascer o boi, ou cordeiro, ou cabra, 7 dias estará debaixo da sua mãe. Depois, desde o dia 8º em diante, será aceito por oferta queimada ao Senhor. Também boi ou gado miúdo, a ele e a seu filho não degolareis nenhum dia. E quando sacrificardes sacrifício de louvores ao Senhor, o sacrificareis de vossa vontade. No mesmo dia se comerá, nada deixareis ficar até amanhã. Eu sou o Senhor, pelo que guardareis os meus mandamentos e os fareis. Eu sou o Senhor. E não profanareis o meu santo nome, para que eu seja santificado no meio dos filhos de Israel. Eu sou o Senhor que vos santifico, que vos tirei da terra do Egito, para vos ser por Deus. Eu sou o Senhor. Capítulo 23. As festas solenes do Senhor. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: as solenidades do Senhor que convocareis serão santas convocações. Estas são as minhas solenidades. O sábado, 6 dias obra se fará, mas o 7º dia será o sábado de descanso, santa convocação. Nenhuma obra fareis. Sábado do Senhor é em todas as vossas habitações. A Páscoa, estas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês 1º, aos 14 do mês, pela tarde, é a Páscoa do Senhor. E aos 15 dias deste mês é a festa dos asmos do Senhor. 7 dias
comereis asmos. No primeiro dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias oferecereis oferta queimada ao Senhor. Ao 7º dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. As primícias. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e cegardes a sua cega, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos ao seguinte dia do sábado. O moverá o sacerdote, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem mancha de 1 ano em holocausto ao Senhor, e a sua oferta de manjares serão 2 dízimas de flor de farinha amassadas com azeite, para oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, e a sua libação de vinho, o quarto de 1 hin. E não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. O Pentecostes. Depois, para vós contareis desde o dia seguinte ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida. 7 semanas inteiras serão, até ao dia seguinte, ao 7º sábado, contareis 50 dias. Então oferecereis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas habitações trareis 2 pães de movimento, de 2 dízimas de farinha serão, levedados se cozerão, primícias são ao Senhor. Também com o pão oferecereis 7 cordeiros sem mancha de 1 ano, e 1 novilho, e 2 carneiros, holocaustos serão ao Senhor, com a sua oferta de manjares e as suas libações, por oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Também oferecereis um bode para expiação do pecado, e 2 cordeiros de 1 ano por sacrifício pacífico. Então o sacerdote os moverá com o pão das primícias por oferta movida perante o Senhor, com os 2 cordeiros. Santidade serão ao Senhor para o sacerdote. E naquele mesmo dia apregoareis que tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Estatuto perpétuo é em todas as vossas habitações, pelas vossas gerações. E quando cegardes a cega da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas da tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: No mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso, memória de jubilação, santa convocação. Nenhuma obra servil fareis,
mas oferecereis oferta queimada ao Senhor. O dia da expiação. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: mas ao 10 deste mês 7º será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis a vossa alma e oferecereis oferta queimada ao Senhor. E naquele mesmo dia nenhuma obra fareis, porque é o dia da expiação, para fazer expiação por vós perante o Senhor vosso Deus, porque toda alma que naquele mesmo dia se não afligir será extirpada do seu povo. Também toda alma que naquele mesmo dia fizer alguma obra, aquela alma eu destruirei do meio do seu povo. Nenhuma obra fareis. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Sábado de descanso vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês, à tarde de uma tarde à outra tarde, celebrareis o vosso sábado, a festa dos tabernáculos. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês 7º será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhuma obra servil fareis. 7 dias oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Ao dia 8º tereis santa convocação e oferecereis oferta queimadas ao Senhor. Dia solene é, e nenhuma obra servil fareis. Estas são as solenidades do Senhor, que apregoareis para santas convocações, para oferecer ao Senhor oferta queimada, holocausto e oferta de manjares, sacrifícios e libações, cada qual em seu dia próprio, além dos sábados do Senhor, e além dos vossos dons, e além de todos os vossos votos, e além de todas as vossas ofertas voluntárias que dareis ao Senhor. Porém, aos 15 dias do mês 7º, quando tiveres recolhido a novidade da terra, celebrareis a festa do Senhor por 7 dias. Ao dia 1º haverá descanso, e ao 8º dia haverá descanso, e ao 1º dia tomareis para vós ramos de formosas árvores, ramos de palmas, ramos de árvores espessas e salgueiros de ribeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus por 7 dias. E celebrareis esta festa ao Senhor por 7 dias cada ano. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. No mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis debaixo de tendas. Todos os naturais em Israel habitarão em tendas, para que saibam as vossas gerações que eu fiz habitar os filhos de Israel em tendas, quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Assim pronunciou Moisés
as solenidades do Senhor aos filhos de Israel. Capítulo 24. A lei acerca das lâmpadas. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: ordena aos filhos de Israel que te tragam azeite de oliveira puro, batido, para luminária, para acender as lâmpadas continuamente. Arão as porá em ordem perante o Senhor continuamente, desde a tarde até a manhã, fora do véu do testemunho, na tenda da congregação. Estatuto perpétuo é pelas vossas gerações. Sobre o castiçal puro porá em ordem as lâmpadas perante o Senhor continuamente. O pão para a mesa do Senhor. Também tomarás da flor de farinha e dela cozerá 12 bolos, cada bolo será de 2 dízimas, e os porás em 2 fileiras, 6 em cada fileira, sobre a mesa pura perante o Senhor, e sobre cada fileira porás incenso puro, que será para o pão, por oferta memorial, oferta queimada é ao Senhor. Em cada dia de sábado, isto se porá em ordem perante o Senhor continuamente pelos filhos de Israel, por concerto perpétuo, e será de Arão e de seus filhos, os quais o comerão no lugar santo, porque uma coisa santíssima é para eles, das ofertas queimadas ao Senhor, por estatuto perpétuo. A pena do pecado da blasfêmia. E apareceu um filho de uma mulher israelita, o qual era filho de um egípcio, no meio dos filhos de Israel. E o filho da israelita e um homem israelita porfiaram no arraial. Então o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que trouxeram a Moisés, e o nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan, e o levaram à prisão até que se lhe fizessem declaração pela boca do Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: tira o que te tem blasfemado para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as suas mãos sobre a sua cabeça. Então toda a congregação o apedrejará. E aos filhos de Israel falarás, dizendo: qualquer que amaldiçoar o seu Deus levará sobre si o seu pecado. E aquele que blasfemar o nome do Senhor certamente morrerá. Toda a congregação certamente o apedrejará. Assim, o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. E quem matar a alguém certamente morrerá, mas quem matar um animal o restituirá vida por vida. Quando também alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim lhe será feito. Quebradura por quebradura, olho por olho, dente por dente, como ele tiver desfigurado algum homem, assim se lhes fará. Quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem será morto. Uma mesma lei tereis. Assim,
será o estrangeiro como o natural, pois eu sou o Senhor vosso Deus. E disse Moisés aos filhos de Israel que levassem o que tinha blasfemado para fora do arraial e o apedrejassem com pedras, e fizeram os filhos de Israel como o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 25. O ano de descanso. Falou mais o Senhor a Moisés no monte Sinai, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando tiverdes entrado na terra que eu vos dou, então a terra guardará um sábado ao Senhor. 6 anos semearás a tua terra, e 6 anos podará a tua vinha, e colherás a sua novidade. Porém, ao 7º ano haverá sábado de descanso para a terra, um sábado ao Senhor. Não semearás o teu campo, nem podarás a tua vinha. O que nascer de si mesmo da tua cega não cegarás, e as uvas da tua vide não tratada não vindirás. Ano de descanso será para a terra, mas a novidade do sábado da terra vos será por alimento, a ti e ao teu servo e à tua serva, e ao teu jornaleiro e ao teu estrangeiro que peregrina contigo, e ao teu gado e aos teus animais que estão na tua terra. Toda a sua novidade será por alimento. O ano do jubileu também contará 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos se serão 49 anos. Então, no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. No dia da expiação, fareis passar as trombetas por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, e tornareis cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem nele vindimareis as uvas das vides não tratadas, porque jubileu é, santo será para vós. A novidade do campo comereis. Neste ano de jubileu tornareis cada um a sua possessão. E quando venderdes alguma coisa ao vosso próximo, ou a comprardes da mão do vosso próximo, ninguém oprima a seu irmão. Conforme o número dos anos desde o jubileu comprarás ao teu próximo, e conforme o número dos anos das novidades ele venderá a ti. Conforme a multidão dos anos aumentarás o seu preço, e conforme a diminuição dos anos abaixarás o seu preço, porque conforme o número das novidades é que ele te vende. Ninguém, pois, oprima o seu próximo, mas terás temor do teu Deus, porque eu sou o Senhor vosso Deus.
e fazeis os meus estatutos, e guardais os meus juízos, e fazei-os assim. Habitareis seguros na terra, e a terra dará o seu fruto, e comereis a fartar, e nela habitareis seguros. E se disserdes que comeremos no ano 7º, visto que não havemos de semear nem colher as nossas novidades, então eu mandarei minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. E no 8º ano semeareis e comereis da colheita velha até o ano 9º, até que venha a sua novidade, comereis a velha. Também a terra não se venderás em perpetuidade, porque a terra é minha, pois vós sois estrangeiros e peregrinos comigo. Portanto, em toda a terra da vossa possessão dareis resgate à terra. Quando teu irmão empobrecer e vender alguma porção da sua possessão, então virá o seu resgatador, seu parente, e resgatará o que vendeu seu irmão. E se alguém não tiver resgatador, porém a sua mão alcançar e achar o que basta para o seu resgate, então contará os anos desde a sua venda, e o que ficar restituirá ao homem a quem o vendeu, e tornará a sua possessão. Mas se a sua mão não alcançar o que basta para restituí-la, então o que for vendida ficará na mão do comprador até ao ano do jubileu. Porém, no ano do jubileu sairá, e ele retornará à sua possessão. E quando alguém vender uma casa de moradia em cidade murada, então a pode resgatar até que se cumpra o ano da sua venda. Durante 1 ano inteiro será lícito o resgate. Mas se passado 1 ano inteiro ainda não for resgatada, então a casa que estiver na cidade que tem muro em perpetuidade ficará ao que comprou. Pelas suas gerações não sairá no jubileu. Mas as casas das aldeias que não têm muro em roda serão estimadas como o campo da terra. Para elas haverá resgate e sairão no jubileu. Mas no tocante à cidade dos levitas, às casas das cidades da sua possessão, direito perpétuo de resgate terão os levitas. E havendo feito resgate um dos levitas, então a casa comprada e a cidade da sua possessão sairão no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas são a sua possessão no meio dos filhos de Israel. Mas o campo do arrabalde das suas cidades não se venderá, porque lhes é possessão perpétua. E quando o teu irmão empobrecer e as suas forças decaírem, então sustentá-los-ás como estrangeiros e peregrino, para que viva contigo. Não tomarás dele usura nem ganho, mas do teu Deus terás temor, para que teu irmão viva contigo. Não lhe darás teu dinheiro com usura, nem darás o teu manjar por interesse. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito,
para vos dar a terra de Canaã, para ser vosso Deus. Quando também teu irmão empobrecer, estando ele contigo, e se vender a ti, não o farás servir serviço escravo, como jornaleiro, como peregrino estará contigo, até ao ano do jubileu te servirá. Então sairá do teu serviço ele e seus filhos com ele, e tornará a sua família, e a possessão de seus pais tornará, porque são meus servos que tirei da terra do Egito, não serão vendidos como se vendem os escravos. Não te assenhorearás dele com rigor, mas do teu Deus terá temor. E quanto ao teu escravo ou à tua escrava que tiveres, serão das gentes que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas gerações que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão, e possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os fareis servir, mas sobre vossos irmãos, os vossos filhos de Israel, cada um sobre o seu irmão, não vos assenhoreareis dele com rigor. E quando a mão do estrangeiro e peregrino que está contigo alcançar riqueza, e teu irmão que está com ele empobrecer, e se vender ao estrangeiro ou peregrino que está contigo, ou a raça da linhagem do estrangeiro, depois que se houver vendido, haverá resgate para ele. Um de seus irmãos o resgatará, o seu tio ou o filho de seu tio o resgatará, ou um dos seus parentes da sua família o resgatará, ou se a sua mão alcançar a riqueza, se resgatará a si mesmo, e contará com aquele que o comprou desde o ano que se vendeu a ele até o ano do jubileu, e o dinheiro da sua venda será conforme o número dos anos, conforme os dias de um jornaleiro estará com ele. Se ainda muitos anos faltarem, proporcionalmente a ele restituirá o dinheiro pelo qual foi vendido o seu resgate. E se ainda restarem poucos anos até ao ano do jubileu, então fará contas com ele, segundo os seus anos restituirá o seu resgate. Como jornaleiro, de ano em ano estará com ele. Não se assenhorearás sobre ele com rigor diante dos teus olhos. E se desta sorte se não resgatar, sairá no ano do jubileu, ele e seus filhos com ele, porque os filhos de Israel me são servos, meus servos são eles que tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor vosso Deus. Capítulo 26. Mandamentos, promessas e ameaças. Não fareis para vós ídolos, nem vos levantareis imagens de escultura, nem estátua, nem poreis figuras de pedra na vossa terra para inclinar-vos a ela, porque eu sou o Senhor vosso Deus. Guardareis os meus sábados e reverenciareis o meu santuário. Eu sou o Senhor. Se andardes nos meus estatutos e guardardes os meus mandamentos e os fizerdes,
Então eu vos darei as vossas chuvas a seus tempos, e a terra dará sua novidade, e a árvore do campo dará o seu fruto. E a debulha se vos chegará à vindima, e a vindima se chegará à sementeira, e comereis o vosso pão a fartar, e habitareis seguros na vossa terra. Também darei paz na terra, e dormireis seguros, e não haverá quem vos espante, e farei cessar os animais nocivos da terra, e pela vossa terra não passará espada, e perseguireis os vossos inimigos, e cairão a espada diante de vós. 5 de vós perseguirão 100, e 100 de vós perseguirão 10.000, e os vossos inimigos cairão a espada diante de vós. E para vós olharei, e vos farei frutificar, e vos multiplicarei, e confirmarei o meu concerto convosco, e comereis o depósito velho depois de envelhecido, e tirareis fora o velho por causa do novo, e porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará, e andarei no meio de vós, eu vos serei por Deus, e vós me sereis por povo. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra dos egípcios, para que não fosseis seus escravos, e quebrei os timões do vosso jugo, e vos fiz andar direitos. Mas, se não me ouvirdes e não fizerdes todos estes mandamentos, e se rejeitardes os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos para invalidar o meu concerto, então eu também vos farei isto: porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semearei debalde a vossa semente, e os vossos inimigos a comerão, e porei a minha face contra vós, e sereis feridos diante de vossos inimigos, e os que vos aborrecerem de vós se assenhorearão, e fugireis sem ninguém vos perseguir. E se ainda com estas coisas não me ouvirdes, então eu prosseguirei em castigar-vos 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque quebrantarei a soberba da vossa força, e farei que os vossos céus sejam como ferro, e a vossa terra como cobre, e debalde se gastará a vossa força, a vossa terra não dará sua novidade, e as árvores da terra não darão o seu fruto. E se andardes contrariamente para comigo, e não me quiserdes ouvir, trazer-vos-ei praga 7 vezes mais, conforme os vossos pecados, porque enviarei entre vós as feras do campo, as quais vos desfilharão, e desfarão o vosso gado, e vos apoucarão, e vossos caminhos serão desertos, se ainda com estas coisas não fordes restaurados por mim, mas ainda andardes contrariamente comigo, eu também convosco andarei contrariamente mesmo eu vos farei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque trarei sobre vós a espada, que executará a vingança do concerto, e ajuntados estarei nas vossas cidades. Então enviarei a peste entre vós, e sereis entregues na mão do inimigo. Quando eu vos quebrantar o sustento do pão, então
10 mulheres cozerão o vosso pão no forno, e tornar-vos-ão o vosso pão por peso, e comereis, mas não vos fartarei. E se com isto não me ouvirdes, mas ainda andardes contrariamente comigo, também eu convosco andarei contrariamente em furor, e vos castigarei 7 vezes mais por causa dos vossos pecados, porque comereis a carne dos vossos filhos, e a carne das vossas filhas comereis, e destruirei os vossos altos, e desfarei as vossas imagens do sol, e lançarei os vossos cadáveres sobre o cadáver dos vossos deuses. A minha alma se enfadará de vós, e porei as vossas cidades por deserto, e assolarei os vossos santuários, e não cheirarei os vossos cheiros suaves. E assolarei a terra, e se espantarão disso os inimigos que nela morarem. E vos espalharei entre as nações, e desembainharei a espada atrás de vós, e a vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então a terra folgará nos seus sábados, todos os dias da sua assolação, e vós estareis na terra dos vossos inimigos. Então a terra descansará e folgará nos seus sábados, todos os dias da assolação descansará, porque não descansou nos vossos sábados quando habitáveis nela. E quanto aos que de vós ficarem, eu meterei tal pavor no seu coração, nas terras dos seus inimigos, que o sonido da sua folha movida os perseguirá, e fugirão como quem foge da espada, e cairão sem ninguém os perseguir, e cairão uns sobre os outros, como diante da espada, sem ninguém os perseguir, e não podereis parar diante dos vossos inimigos, e perecereis entre as gentes, e a terra dos vossos inimigos vos consumirá. E aqueles que entre vós ficardes se derreterão pela sua iniquidade na terra dos vossos inimigos, e pela iniquidade de seus pais com eles se derreterão. Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também confessarão que por terem andado contrariamente para comigo, eu também andei com eles contrariamente e os fiz entrar na terra dos seus inimigos. Se então o seu coração incircunciso se humilhar e tornarem por bem o castigo da sua iniquidade, também eu me lembrarei do meu concerto com Jacó, e também do meu concerto com Isaque, e também do meu concerto com Abraão me lembrarei, e da terra me lembrarei, e a terra será desamparada por eles e folgará nos seus sábados, sendo assolada por causa deles, e tomarão por bem o castigo da sua iniquidade, em razão mesmo de que rejeitaram os meus juízos, e a sua alma se enfastiou dos meus estatutos. E demais disto também, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me enfadarei deles para consumi-los e invalidar o meu concerto com eles, porque eu sou o Senhor, seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei do concerto com os seus antepassados, que tirei da terra do Egito perante os olhos das nações, para lhes ser por Deus. Eu sou o Senhor. Estes são os estatutos e os juízos e as leis que deu o Senhor entre si e os filhos de Israel no Monte Sinai, pela mão de Moisés. Capítulo 27. Votos particulares
e a avaliação deles. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando alguém fizer particular voto, segundo a tua avaliação, serão as pessoas ao Senhor. Se for a tua avaliação de um homem de idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos, e se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será de 20 ciclos, e a tua mulher de 10 ciclos, e se for de 1 mês até 5 anos, a tua avaliação de um homem será de 5 ciclos de prata. A tua avaliação da mulher será de 3 ciclos de prata. E se for de 60 anos e acima do homem, a tua avaliação será de 15 ciclos, e da mulher de 10 ciclos. Mas, se for mais pobre do que a tua avaliação, então apresentar-se-á diante do sacerdote, para que o sacerdote o avalie conforme o que alcançar a mão do que fez o voto, o avaliará o sacerdote. E se for animal de que se ofereça oferta ao Senhor, tudo quanto der dele ao Senhor será santo. Não mudará, nem trocará o bom por mal, ou mal por bom. Se, porém, em alguma maneira trocar o animal por animal, o tal e o trocado serão ambos santos. E se for algum animal imundo dos que se não oferecem oferta ao Senhor, então apresentará o animal diante do sacerdote, e o sacerdote o avaliará, seja bom ou seja mau, segundo a avaliação do sacerdote, assim será. Porém, se em alguma maneira o resgatar, então acrescentará o seu quinto além da sua avaliação. E quando algum santificar a sua casa para ser santa ao Senhor, o sacerdote a avaliará, seja boa, seja má. Como o sacerdote a avaliar, assim será. Mas, se o que santificou resgatar a sua casa, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da sua avaliação, e será sua. O voto de um campo e o resgate dele. Se também alguém santificar ao Senhor uma parte do campo da sua possessão, então a tua avaliação será segundo a sua semente. Um gomer de semente de cevada será avaliado por 50 ciclos de prata. Se a santificar o seu campo desde o ano do jubileu, conforme a tua avaliação ficará. Mas se santificar o seu campo depois do ano do jubileu, então o sacerdote lhe contará o dinheiro conforme os anos restantes até o ano do jubileu, e isto se abaterá da tua avaliação. E se aquele que santificou o campo de alguma maneira o resgatar, então acrescentará o quinto a mais do dinheiro da tua avaliação, e ficará seu. E se não resgatar o campo, ou se vender o campo a outro homem, nunca mais se resgatará. Porém, havendo o campo saído no ano do jubileu, será santo ao Senhor, como campo consagrado. A possessão dele será do sacerdote. E se santificar ao Senhor o campo que comprou, e não for do campo da sua possessão, então o sacerdote lhe contará a soma da tua avaliação até o ano do jubileu, e no mesmo dia dará a tua avaliação por santidade ao Senhor. No ano do jubileu, o campo tornará aquele de quem o comprou, aquele de quem era a possessão do campo,
e toda a tua avaliação se fará conforme o ciclo do santuário. O ciclo será de 20 geras, mas o primogênito de um animal, por já ser do Senhor, ninguém o santificará, seja boi ou gado miúdo, do Senhor é. Mas, se for de um animal imundo, o resgatará segundo a tua estimação, e sobre ele acrescentará o seu quinto, e se não se resgatar, vender-se-á segundo a tua estimação. Não há resgate para as coisas consagradas. Todavia, nenhuma coisa consagrada que alguém consagrar ao Senhor de tudo o que tem, de homem ou de animal, ou do campo da sua possessão, se venderá nem resgatará. Toda coisa consagrada será uma coisa santíssima ao Senhor. Toda coisa consagrada que for consagrada do homem não será resgatada, certamente morrerá. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor, santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas, de ovelhas, de tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Não esquadrinharás entre o bom e o mal, nem o trocará, mas se em alguma maneira o trocar, o tal e o trocado serão santos, não serão resgatados. Estes são os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. Muito bem, irmãos e irmãs, acabamos a leitura do livro de Levítico. Em breve começaremos a leitura do livro de Números. Agora encerraremos com a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus Cristo nos presenteou com muito amor. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores, e não nos submetas à tentação, mas livra-nos do maligno, pois é teu o reino, o poder e a glória para todos sempre. Amém. Louvado seja Deus, Deus seja louvado para todos sempre, Jesus, e que Jesus Cristo continue sendo o caminho, a verdade e a vida para todos nós eternamente. Até breve. Shalom.